Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos para o nosso Café com Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui na cidade de Olambra, interior de São Paulo. Hoje está um dia gostoso, ontem estava frio, estava um tempo bem frio, estava marcando aqui em torno de uns 10 graus. Mas hoje estava mais frio, Leila. Mas hoje está um Às sol 6 bonito. da manhã estava 7 graus. Hoje está um sol bem bonito. Mas sejam bem-vindos. Aqui é uma estação de meteorologia também, né, Leila? Um abraço também para Regina Carósio. Regina, seja bem-vinda. Nós ontem começamos a falar de um espírito iluminado e como todos os espíritos que já têm um certo grau de evolução, que todos nós estamos evoluindo, todos nós, a cada reencarnação, vamos evoluindo. Mas tem aqueles que já deram um passo a mais. E é o caso da nossa querida Sheila. Ontem nós começamos a falar sobre a Sheila, um espírito que na sua última encarnação, ela nasceu na Alemanha, na época da Segunda Guerra. Um avião caiu em cima da sua casa, naquela época dos bombardeios, e ela perece. E naquele momento, uma equipe do Brasil, com Bezerra de Menezes e o médium Peixotinho, no momento que ela estava ali em agonia... Peixotinho já encarnado, né? Peixotinho encarnado, médium Peixotinho e o Bezerra de Menezes, espírito e outros amigos, vão ali, no momento que ela encontra-se em coma, eles vão auxiliá-la no seu desencarne. Passados pouco tempo, Sheila começa a se manifestar, entre aspas, 3 meses depois, né? Entre aspas, aqui no Brasil. Só que hoje nós vamos falar como que nós podemos entender a trajetória desse espírito. Porque se nós vamos evoluindo, então ela em algum momento ela já teve também o seu momento de aprendizado para chegar agora como Sheila. Então, você gostaria, Roberto, de falar alguma coisa sobre uma das reencarnações que a gente conhece e que foi muito marcante para esse espírito? Perfeito. Como sabemos, a nossa trajetória evolutiva ela é feita em etapas. E essas etapas chamam-se existência. Não confundir com vida, né? Nós sairemos do corpo quantas vezes for necessário. Da vida, entretanto, jamais. Mas então, a irmã Sheila, como a conhecemos, ela teve uma reencarnação lá no século XVI, XVI, e transita para o século XVII também. Então, ela nasce na cidade de Dijon, atual Dijon, né? Na época era Borgonha, com o nome de Joana Francisca Frémiot, com Y, né? E T mudo final, de Chantal. Então, Joana Francisca Frémiot de Chantal. E foi uma nobre católica e torna-se baronesa, não que tivesse nascido com esse título, mas que ela o herda de um conde, de um barão com quem ela casa-se. E foi um marido que deu muito suporte a ela, muito compreensivo, mas ele a deixa viúva, né, dele? A Joana, no caso, né? Francisca Joana, né? Francisca de Frémiot. Ela, aos 20 anos, naquela época, Joana Francisca, naquela época, a França ainda era dividida por reinos. Então, o rei da França, ele ali... estavam sempre em guerra, né? Porque o nosso planeta está sempre numa disputa. E o pai da Joana, ele acompanhava o rei naquelas disputas. Ele era dono ali de uma parte, de um daqueles reinados, era o dono de uma daquelas... Ele era um reinol, né? Tinha um castelo, né? Um castelo. Castelo de Borbili. Ele ali
o pai vivia, né, sempre acompanhando o rei naquelas disputas, e, e quem ficava cuidando do castelo, cuidando de daqueles servos, de toda aquela propriedade, em geral eram as mulheres, porque os homens iam para a guerra. Só que a mãe da Joana morre, a Joana tinha apenas 1 aninho de idade. Então ele tem que assumir, né, novamente a responsabilidade de cuidar do castelo, mas ela desde pequena, ela sempre mostrou assim, ser uma criança diferente, muito amorosa, muito inteligente, então até diferente daquela época que as mulheres não tinham muito acesso a cultura. O pai começa a educá-la de uma forma até diferenciada, porque ele percebia ali já um espírito diferente. E ela, desde muito jovem, muito bondosa, muito amorosa, com um olhar não somente para os seus próprios interesses, mas um olhar também para os que estavam à sua volta. E quando ela, em torno de 20 anos, como também era costume, o pai consegue, né, arranja, né, entre aspas, né, aqueles casamentos que eram casamentos arranjados, mas mesmo sendo um casamento arranjado com esse barão de Chantal, que era o Christophe de Rabutin, eles se deram bem, eles se amaram, porque também acontecia isso. Não era pelos casamentos serem arranjados que as pessoas, às vezes, não se simpatizavam, criavam uma afeição, um amor entre ambos. E ali eles vão começando a sua vida, para variar, o marido também sempre nas guerras, sempre acompanhando o rei, e ela que cuidava do castelo, que cuidava da criadagem, que cuidava da administração daquilo tudo, e enquanto ia também tendo seus filhos, não é verdade, Roberta? E tinha aquele lado humanitário, né, a ser ressaltado, é a relação dela com, a Leila fala, a criadagem, os vassalos. Então elas tratavam com muita amabilidade, como verdadeiros seres humanos. Então cuidava deles, inclusive, em relação à sua saúde. Então você vê que a trajetória dela, nesse cuidado com os outros, já vem de longa data. Nós estamos falando aí da transição entre os séculos XVI e o século XVII. E no século XX, que foi a última reencarnação dela, que se sabe entre nós, e ela também como enfermeira dedicada, desencarna. Então, essa madureza dela, com esse cuidado com os outros, levaria ela mais tarde a assumir ordens, né, Leila? Ela, então, torna-se uma freira. Quer falar alguma coisa? Então, a Joana teve os filhos, só que ela ficou viúva muito cedo, muito jovem, porque o marido, apesar de que às vezes a gente pensa, morreu na guerra, né? Mas não, ele gostava também muito de caça, que era um esporte, né, que os nobres faziam muito, porque também não tinha os atrativos de hoje em dia. E ele sofre um acidente praticando caça e morre. Então ela fica viúva com 28 anos. Ela ficou casada apenas 8 anos. Ficou viúva com 3 filhos e, na realidade, ela tinha um filho e 3 filhas. Só que ela, que já era muito religiosa, que já se preocupava muito com as pessoas à sua volta, o desejo dela foi de se tornar religiosa, porque ela não tinha ambição material. Então ela deu um tempo a mais, alguns anos, para que os filhos pudessem crescer um pouco mais. Ela faz um voto de castidade, ela já começa, a partir da viuvez, ela faz um voto de castidade para que ali ela já se compromete com ela mesma, que ela não iria
mais ter ninguém, e ela começa a prática da caridade. E passando mais algum tempo, aí eu até deixo o Roberto comentar um pouco, né? O que aconteceu depois de alguns eu acho anos. interessante que hoje a pessoa, às vezes, enviúva, seja homem ou mulher, e opta por não casar mais. Mas não faz o voto de castidade, né? Então fica assim meio cabritinho, meio cabra solta. Então ela fez esse voto, ou seja, ela falou assim, agora meu propósito é os valores do espírito, né? Então ela faz esse voto de castidade e a partir daí dedica-se à prática da caridade sem limites. Porque, como a Leila disse, os filhos já estavam resolvidos. E o que ela faria com aquela faixa de tempo de sua vida ainda restante, daquela sua existência? Então, assim, ela assume as ordens e ela funda a... Mas antes mesmo dela fundar essa ordem, ela conhece alguém que incentiva ela, que acaba sendo um orientador espiritual. Ah, sim. E é o bispo de Genebra, né? É o São Francisco de Sales. Ele foi, inclusive, canonizado, né? É mais um dos franciscos que foram canonizados pela Igreja Católica. Então, ela identifica nele uma pessoa para dirigi-la espiritualmente. A gente diria hoje que são os gurus. A gente procura gurus. Aqueles que têm, pelas suas habilidades, não, mas pelas suas virtudes, possibilidade de nos orientar, de nos assistir espiritualmente. Então ela projeta essa liderança nele e aí a partir daí ela passa a dedicar-se às suas religiosidades, só que com outro horizonte. Então em 1610, já na cidade de Annecy, e sob orientação desse bispo de Genebra, a baronesa, então já era baronesa, o título ela não perdeu, ela só enviuvou, né? Então ela fundou a Congregação da Visitação de Santa Maria, ou seja, também conhecido por alguns historiadores como a Congregação das Irmãs Visitandinas. É interessante porque ela abriu mão de tudo, de toda a riqueza para os filhos. Então, quando ela vai se tornar uma religiosa, ela vai se tornar sem nenhum valor material, apenas com aquela fé, com aquela coragem que Deus iria prover. Então, a primeira ordem que ela funda, ela não tinha nada, não tinha um centavo para nada. Era ela e mais 3 religiosos. Mas interessante. Lembra um pouco, só uma contribuição, lembra um pouco a trajetória de Francisco de Assis, né, Leila? Ele tinha uma vida abastada, né, um comerciante muito próspero, o pai dele, nos Bernardoni. Então ele faz votos de que ele abre mão de todas aquelas regalias, digamos, familiares. E a Francisca, ela faz isso também, a Joana Francisca. Então ela passa tudo para os filhos, para que não haja, fala assim, olha, ela tornou-se religiosa, mas nos deixou miseráveis. Então também tem esse outro aspecto que muitas vezes serve de lição para nós, de balizamento, porque muitas vezes nós queremos nos dedicar a tarefas muito dignas até, fraternais, a favor de terceiros, mas nós esquecemos frequentemente aqueles que estão no nosso lar, os nossos rebentos, os nossos filhos e filhas, e aos quais temos um dever primeiro. Não é o único, mas o primeiro é eles. Então, estando eles assistidos, sim, vamos ver os demais, que há muitos miseráveis aí e verdadeiros órfãos da orfandade espiritual que estamos falando, né? E ela teve ajuda também, orientação de São Vicente, não foi? São Vicente de Paulo. São Vicente correto. de Paulo, que também se tornou santo e muito conceituado dentro da Igreja Católica. Então ela teve, a gente percebe aí o quê? 2 espíritos também, o Francisco, o São Francisco, como é que é? Não é de Assis, é que a gente acabou de falar, já esqueci o nome. Esse daqui, ó, Francisco de Sales. Os Francisco de Sales, que era um bispo, mas tão
assim, de uma conduta tão correta que ele acaba também se tornando um santo, e o São Vicente. Então são espíritos, porque naquela época Jesus havia enviado missionários para fazer essa mudança na igreja dominante. Só que muitos acabaram se perdendo, se desviando ou não conseguiram atingir o objetivo. Bem antes, né, já tinha vindo Francisco de Assis, que era para reconstruir a igreja. Então, vinham periodicamente espíritos desse naipe, como se diz. E a Joana, ela é assessorada por dois irmãos ainda encarnados, mas de uma conduta moral ilibada, que deu a ela essa sustentação para o trabalho. Então, ela nunca dirigiu, mas criou várias instituições. Quando o Francisco de Sales desencarna, ela já havia fundado 13 ordens religiosas, e até o final, e já estamos chegando quase no final, e até o final da sua morte, ela já havia criado 87 ordens religiosas. Ela não as dirigia, mas como ela tinha uma ascensão moral tão grande, era como que ela que tivesse à frente. As pessoas geralmente corriam até ela para pedir as orientações. Então, nós percebemos aí o quê? Meimei, na última reencarnação, como ou melhor, Meimei, a Sheila, né? Sheila, porque nós falamos da Meimei. Estabelecer um paralelo com agora esses dias, né? Falamos da Meimei agora esses dias. Mas a Sheila, né? A Sheila Fritz, na sua última reencarnação, retorna como espírito, um espírito de muita luz, de um trabalho intenso no bem, mas já tem uma trajetória toda, né, de trabalho, de dedicação, de amor ao próximo. Então, eu vou deixar o Roberto terminar mais alguma coisa, porque o nosso tempo já chegou ao fim. Então, só recordando que ela desencarna em 1641. E como todo líder religioso, eu não gosto muito de falar de líder religioso, prefiro mais líder espiritual, porque os rótulos, ou seja, as vinculações no processo da crença, nós nos afeiçoamos àquela conforme a nossa cultura. Hoje, por exemplo, estamos espíritas, mas já fomos católicos, pagãos, ateus, briguentos, rixentos, odientos, né? Eu até brinco o seguinte, olha, quando nós estávamos lá atrás, pelo menos eu, no meu processo ainda de iniciação no Espiritismo, e ficava assim, talvez a gente fosse lá da época do Cristo, né? E tem uma passagem de um espírita muito atuante no movimento, ainda entre nós, que dizia o seguinte, olha, eu acho também que eu, na época de Jesus, eu estava lá. E confirma, porque tem uma vinculação à instituição. Aqui é esse confrade, aliás, é uma confreira, uma mulher, lá da Comunhão Espírita de Brasília. Aí Bezerra de Menezes, com o qual ela tem a facilidade pela mediunidade, psicofonia e tal, de falar, ele diz assim, minha filha, muito tempo, a época que Jesus ainda andava na terra, Jesus não, Moisés. Então faz muito tempo, né? Pois falando aí mais de 3.000 anos, né? Então todos nós, só para fechar, temos uma história no campo da nossa religiosidade. Então, conforme eu lembrei ontem, né, aqueles que serão os herdeiros da terra serão aqueles que estarão portando as virtudes necessárias, compatíveis com o planeta regenerado. Por isso que Jesus disse, os mansos
herdaram a terra. E fechando, então, essa biografia, não de toda, porque ainda continuamos amanhã, né? Estamos encerrando, então, falando da sua última... Falando da sua penúltima Da reencarnação. sua, Então, toda liderança espiritual forte, e percebe-se, não é o que a pessoa diz, é o que a pessoa faz. Porque se o discurso empolga só para recordar, mas o exemplo é que arrasta. Então, por isso que ao fim dos seus últimos dias aqui, como a Joana Francisca de Chantal, mais tarde canonizada, foi exatamente em que ano? 1777. Ou seja, mais de um século depois da sua desencarnação, como Joana de Frémillon de Chantal, então ela é canonizada. Então ela deixou uma ordem religiosa muito expressiva e dedicada, vocacionada a atender aqueles desvalidos da sorte, não é, Leila? Com certeza. E até hoje, inclusive no Brasil, existem ordens que foram, né, fundadas por ela e que foram tendo essa continuidade. Então, vamos encerrando, amanhã a gente continua, porque tem muita coisa para falar sobre esse espírito, sobre a irmã Sheila. E hoje é terça-feira, convidamos a todos para o nosso estudo do Evangelho, às 8 horas da noite, e quem desejar, à distância, fazer o tratamento magnético e espiritual, mantenha-se durante o dia com uma alimentação leve, de preferência sem o consumo de carne, fazer uma alimentação até às 18h30, às 20 horas, assistir o nosso estudo do Evangelho, colocar uma garrafa de 2 litros de água individualmente para a pessoa, porque se tiver mais pessoas, mais garrafas, e às 8h30, de 8h30 às 9h30, à distância, o grupo de trabalhadores da casa farão esse atendimento à distância. Então, cada um ficará em seus lares, em sintonia, em preces, e os benfeitores amigos se utilizarão das nossas vibrações para poder beneficiar a cada um que se colocar receptivo para esse momento. Quem desejar pode enviar nome completo, endereço, para que a gente coloque aqui na nossa lista de atendimentos, que em geral ultrapassa a centena diariamente, ou melhor, semanalmente. Mandando também aqui um abraço para... vamos, Daniele, Rita, Regiane Oxe, Arnaldo, quem mais? Quem mais, Roberto? Desce aí para eu poder ver. A Vaninha, né? Não, a Vaninha eu já falei, desce aí para eu ver. Niva, Lúcia Gonçalves, então, e aqui no Instagram nós já falamos. Então, gente, um beijo, paz a todos. Visitem o nosso canal do YouTube, o nosso canal do Telegram, coloquem lá uma joinha e compartilhem, para que essa sementinha possa germinar em outros corações também. Paz a todos. E assim seja, só enfatizando a necessidade, melhor, pelo menos a conveniência de nós nos inscrevermos no canal, e aí nós rogamos a gentileza de vocês, ao visitarem nosso canal, fazerem isto, e também compartilhar, porque o compartilhamento é muito importante, que a partir daí nós multiplicamos, né, o processo de multiplicação da Boa Nova. Então, muito obrigado, sigam todos em paz, tenham um ótimo dia, e até logo mais nos trabalhos da noite, e amanhã, no mesmo horário, o nosso café com o Evangelho. Às 10 horas.